Como você pode perceber, este layout oferece diversos tipos de técnicas bastante utilizadas, como o caso dos raios de fundo e as bordas ou contornos na tipografia. Além disso, inclui uma leve textura como acabamento. Vamos criar um novo arquivo, File, New, setar as medidas, neste caso 1 a 4, clicar em OK. E o primeiro passo, vamos fazer o download da nossa textura. Para isso, recomendo o site www.cgtextures.com. Localizar Paper, Cardbox, baixar a tela, localizar essa textura, clicar e fazer o download do tamanho médio. Em seguida, vamos colocá-lo em nosso artboard. File, Place, localizar a textura, Place. Vamos vincular essa textura ao nosso artboard ou ao nosso arquivo do Illustrator, clicando em Embed. Vou afastar um pouco, redimensionar a textura por enquanto, pois só vamos utilizá-la mais tarde. Em seguida, vamos criar a nossa base do layout, clicando em Rectangle Tool. Poderia arrastar e criar o shape, ou simplesmente dar um clique com a ferramenta e setar as medidas necessárias. Vou alinhar ao centro, localizar a paleta Gradiente, clicar no Gradient Fill, selecionar o tipo radial e alterar as cores do slide, simplesmente arrastando da paleta Swatches para o slide determinado, de uma cor mais escura para uma cor mais clara. Um site bastante útil e interessante para se escolher cores é o color.adobe.com. Recomendo que você crie um ID Adobe para você, faça o login. Após escolher as cores, você poderá fazer o download clicando neste ícone. Em seguida, vamos localizar a paleta que acabamos de baixar na paleta Swatches, do lado direito da paleta, ou selecionar Open SWOT Library. O Adobe Illustrator já oferece alguns tipos de paletas pré-setadas, mas nesse caso vou selecionar Other Library, localizar a cor ou a paleta que acabamos de baixar com sua extensão ACE e abrir. Pronto, já podemos utilizar as cores que acabamos de baixar. Em seguida, vamos criar os raios de fundo. Clicando na ferramenta Rectangle Tool, localizo Star Tool. Clico e arrasto. Ela será posicionada com 5 pontas. O segredo para os raios de fundo é aumentar o número de pontas dessa estrela. Para isso, basta clicar nas setas direcionais do seu teclado para cima, para aumentar, e para baixo, para diminuir o número de pontas da estrela. No nosso caso, vamos aumentar para 48 pontas. Pronto. Vale ressaltar que sempre deverá ser um número par. Feito isso, vou fechar o raio ou o diâmetro do centro dessa estrela, pressionar a tecla Ctrl e arrastar para fora as pontas da estrela. Percebam que só as pontas externas estão sendo redimensionadas. Vou liberar, soltando o clique, alinhar ao centro, aproximar do centro dessa estrela com a ferramenta de zoom, aproximar mais uma vez, e com a ferramenta Pen Tool, vou aproximar de um ponto e percebam que aparece um menos ao lado da Pen Tool. Isso quer dizer que vamos retirar um ponto ou esse patch selecionado. O segredo está em tirar um ponto sim, um ponto não, até o final. Retiro um sim, um não, um sim, um não, até o final. Pronto. Vale ressaltar nesse caso que você deve utilizar especificamente a Pen Tool
Para apagar ou deletar os pontos, não utilize nem a Direct Selection Tool, ou a setinha branca, e nem o Delete, e sim especificamente a Pen Tool, aproximando do ponto e clicando quando aparecer o sinal de menos. Percebam que os raios já foram criados. Porém, precisamos esconder essa sobra para trabalhar melhor nosso layout. Para isso, vou selecionar o Rectangle Tool, dar um clique, selecionar ou setar as medidas do artboard, alinhar ao centro. Com o retângulo à frente, vou selecionar também a estrela, os raios. Clicar com o direito e selecionar Make Clipping Mask. Pronto, já escondemos a nossa estrela. Caso queira alterar as cores dos raios, aproxime do objeto, clique 2 vezes. Perceba que entramos em um subgrupo. Podemos movimentar ou mesmo alterar as cores de nossos raios de fundo. Para voltar, seleciono a setinha de Back One Level. Mais uma vez. Ok. Vamos proteger as sublayers dos raios de fundo, clicando em Ctrl 2. Selecionando a ferramenta de texto, vou escrever o Design Retro. Utilizei a fonte Cream Puff. Vou aumentar. Alinhar ao centro. Porém, para trabalhar qualquer gradiente em fontes ou tipografia, devemos transformá-la em vetor. Para isso, clico com o direito e seleciono Create Outlines. Algumas fontes poderão simplesmente ficar agrupadas. Se eu clicar com o direito, posso separar as fontes, clicando em Ungroup. Dessa forma, será selecionar uma a uma. Porém, nesse caso, vamos unir todas, transformar em um shape só. Selecionando tudo, localizando a paleta Pathfinder. Vou clicar em Unite, clicar no canto direito da janela, da paleta, selecionar Make Compound Shape e clicar em Expand. Próximo passo, paleta Transform. Vou girar 5 graus, dar um Enter, e distorcer ou dar um Share de 10 graus. Um pouco mais. Este é mais um segredo do Illustrator. Percebam que eu dei 10 graus de Share, porém ele não me indica essa angulação. Para isso você deve memorizar o valor que foi pré-setado. Em seguida, vou adicionar mais 10, ou seja, ele estará com 20 graus de Share. Vou localizar a paleta gradiente, jogar a cor, selecionar linear, e lembrando que eu girei 5 graus, portanto, o giro do gradiente linear agora será de 95. Clicar em Reverse, selecionar o texto, e nesse caso não vou utilizar o Stroke para fazer o contorno, e sim uma outra ferramenta do Illustrator, para criar um shape completo na parte de trás da tipografia. Para isso, seleciono o texto, Object, Patch, Offset Patch. Vou setar 2 mm e dar um Preview. Um pouquinho maior, 2,5. Clicar em qualquer outro lugar da paleta. E selecionar Round. Ok. Percebam que foi criado um shape. Vou selecioná-lo e jogar um preenchimento branco. Selecionar somente o shape de fundo e mais uma vez Object, Patch, Offset Patch. Mesma medida, Joins Round. Ok. Selecionar somente o preenchimento, somente o shape do fundo e setar a próxima cor. O texto já está pronto. Próximo passo é criar os círculos.
Para isso, vou utilizar a Ellipse Tool. Criar um primeiro círculo. E em seguida, poderia criar círculo a círculo e ir alterando as cores. Porém, você já aprendeu que você pode usar o Offset Patch. Para setar valores internos do shape, só deixaremos o valor negativo. Selecione Objeto, Object, Patch, Offset Patch, clicar em Preview, setar um menos na frente do valor e clicar numa outra área da paleta. Percebam que ele já atualizou o nosso shape para dentro. Vou aumentar um pouco mais, de 2,5 para 3,5 e clicar em outra área da paleta. Um pouco maior, 5 milímetros. Ok. Percebam que o shape foi criado dentro do nosso outro objeto. Vou dar um OK. Vou manter essa cor e alterar a de fora para um vermelho mais escuro. Ok. Mais uma vez, criar mais um shape. Object, Patch, Offset Patch, Preview. Vou aumentar para menos 20. Clicar em OK. Jogar um preenchimento vermelho. Mais uma vez, Object, Patch, Offset Patch. Nesse caso, menos 5. OK. Jogar o laranja. Vou retornar ao laranja. Object, Patch, Offset Patch. Menos 5. OK. Vou jogar um amarelo. E a mesma coisa para o laranja interno. Object, Patch, Offset Patch. Menos 5. OK. E jogar o amarelo. Nosso círculo está pronto. Vou selecionar todo mundo e agrupar, clicando em Ctrl G. Posicionar no nosso layout. E jogar para trás de tipografia. Clicando com direito. Arrange. Send Backward. Ou Ctrl abre chave. Percebam que ele não chegou totalmente atrás da tipografia. Então vou repetir o atalho. Ctrl abre chave. Ctrl abre chave. Pronto. Está faltando os splashes. Nesse caso, vou utilizar os próprios symbols que existem no Illustrator. Nesse caso, o Grime. Clicar, arrastar para o meu layout. Porém, a cor é preta. Não basta eu simplesmente selecionar a paleta de amostras e tentar clicar em outra cor. Eu tenho que acessar, da mesma forma que acessamos os nossos raios de fundo, eu tenho que acessar esse símbolo. Clicando 2 vezes. Ele vai dar um aviso que estou prestes a editar o símbolo e as suas definições. Pergunta se eu quero continuar. Vou dar um OK. Selecionar o símbolo e aí sim alterar a sua cor. Lembrando, só clicar na setinha para voltar. Pronto. Agora eu posso trabalhar os meus splashes. Se a cor ainda estiver muito escura, clico 2 vezes. Ele vai me dar o aviso, OK, seleciono e altero com um laranja mais claro. Clicando 2 vezes no layout, ele também retorna diretamente. E vou selecionar o símbolo, arrastar com o mouse e pressionar o Alt para duplicar. Agora vou posicionar quantos splashes eu achar necessário em posições diferentes. Nesse caso, é bom variar o tamanho para dar profundidade. Ok. O layout está praticamente pronto. Só falta a textura e os detalhes da tipografia. Que nesse caso, vou selecionar tudo na lateral para não selecionar os fundos. Agrupar minha tipografia, localizar na paleta de aparência, selecionar logo abaixo dela FX, que seriam os efeitos, localizar Stylize e Drop Shadow. Vou dar um preview
percebam que a sombra já aparece. Porém, para mim ela está muito forte, vou suavizar, alterando sua opacidade. Nessa paleta eu poderia atualizar também o posicionamento, com X e Y. Lembrando que X é horizontal e Y vertical. X positivo vai para a direita, Y positivo vai para baixo, Y negativo vai para cima e X negativo vai para a esquerda. Percebam também que temos os modos de mesclagem. Neste caso, vou manter em Multiply. O Blur seria a suavização da sombra. Vou manter o valor pré-setado. Poderia alterar também a cor, mas nesse caso, vou manter em preto. Ok. Se a sombra estiver muito forte, seleciono, vou na paleta aparência, clico no efeito e altero o valor desejado. Ok. Pronto. Agora devemos trabalhar a nossa textura. Vou selecionar, clicar com o direito, arrange e bring to front, para jogar totalmente à frente. Posicionar no meu layout. Vou alinhar à esquerda e ao topo. Redimensionar. Por se tratar de uma textura, não há problema em distorcer a imagem. Então, vou setar as medidas do layout. Largura 297 e altura 210. Alinhar ao centro. Na paleta transparência, localizar o modo de mesclagem. Alterar para Soft Light. Modificar a opacidade para 25%. Percebam que a textura ainda está muito fraca, então eu vou copiar com o Ctrl C e colar na mesma posição, neste caso, Ctrl F. Uma segunda vez, ainda acho que está fraco, vou dar uma terceira vez, Ctrl F. Mais uma vez, Ctrl F. Mais uma vez, Ctrl F. Ok, agora sim a textura está aparecendo bem. Para finalizar, vou pegar o shape de retângulo, criar um shape do tamanho do layout e setar um gradiente. Neste caso, do preto para o branco, só que em modo radial. Alinhar ao centro e alterar o modo de mesclagem em transparência para Multiply. Em seguida, diminuir sua opacidade. Para melhorar a sensação e levar o seu olhar ao centro, foi criado essa chamada vinheta, que é esse gradiente ao redor de todo o layout. Se eu quiser suavizar ainda mais a transição, seleciono esse gradiente, seleciono a ferramenta Gradient Tool e posso aumentar o círculo desse gradiente, suavizando um pouco mais a nossa vinheta.